Alemanha é considerado um país cultural, mas em todos os países na Europa, essa cultura era só para uma pequena faixa da população, não era para todos, a literatura, a música. Então, aqueles que não tinham essa cultura, o Hitler conseguiu de pegar uma lavagem cerebral que convenceu esses homens e mulheres de que eles tinham de fazer era justo. Por isso, quando eles depois são julgados, eles falam, não, nós fomos comendados e isso é justo. Porque eles não tinham, não tinham conhecimentos, eles não tinham cultura e seguiam, de qualquer maneira, o que foi mandado. Eles foram, alguns foram imensamente cruéis. As irmãs tinham raça ariana, todo mundo que não cabia nessa raça ariana tinha de ser eliminado. Man kann nicht dem untreu werden, was einem ganzen Leben Inhalt, Sinn und Zweck gegeben hat. Es wird nicht so etwas aus nichts, wenn diesem Werden nicht ein großer Befehl zugrunde liegt. Und den Befehl gab uns kein irdischer Vorgesetzter, den gab uns der Gott, der unser Volk geschaffen hat. So sei dann unser Gelöbnis an diesem Abend, in jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation. Unser deutsches Volk, Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Em primeiro lugar, nós não podíamos mais usar bicicletas, que é um dos principais meios de transporte. Nós não podíamos usar nem um transporte público. Nós não podíamos frequentar cinemas, parques, clubes, nem sequer não podia se brincar na rua, porque usávamos uma estrela e nem isso era permitido. Então nós éramos bastante restritos. Em 1941, eles demitem os servidores públicos, entre os quais também os professores das escolas. E depois, a prefeitura da Holanda organiza 25 escolas, sem que ninguém levantasse a mão, para perguntar por que de repente na Holanda tinha de existir 25 escolas somente para estudantes judaicos. E uma dessas escolas era o Liceu Judaico. E nessa escola que eu encontrei Anne Frank, ela ganhou esse diário dos pais no dia de aniversário dela. Eu vi o diário, que ela pôs todos os pais presentes numa mesa, e esse diário estava lá naquela mesa. Mas não era uma coisa comum, os jovens escreveram diários. Eu não escrevi diário, mas muitas escreveram sim. Você pode dizer que nós fomos enganados, porque nós não sabíamos de nada. Se soubéssemos para que serve de registro, que na verdade é a nossa condenação à morte, jamais teríamos feito. Porque através disso tínhamos na lista, mas nós não soubemos qual era a razão disso aqui. A polícia da Holanda foram obrigados de cooperar com os alemães. São eles também que arrancam os judeus das casas, porque tinha um período que não se podia sair de casa, que era das 8 da noite até 6 horas da manhã.
E nesse período eles usavam para arrancar os judeus das suas casas. E nisso também a polícia cooperou. E quando eles bateram na nossa porta, as deportações começam já antes, mais ou menos no abril, que eu me lembro. Então nós, em setembro, fomos o início do fim. A maioria dos judeus, porque em setembro de 43, os alemães declaram Holanda livre de judeus. E eles não estavam errados, não, porque eles já tinham deportado a maioria. Aí nós fomos para um campo intermédio, onde todos foram deportados, que era Westerbork. Lá, Westerbork era uma outra maneira de enganar os judeus, que pensavam, quando eles iam para a Polônia, ia ser a mesma coisa. E não foi. A maioria foi para o campo de extermínio. Então foi realmente uma imensa enganação. Só que a partir de 1942, o BBC já anuncia que tem campos de extermínio. Os ingleses, americanos já souberam, só que nunca fizeram nada, nem sequer bombardearam as trilhas onde passavam os trens. Então nós fomos realmente abandonados. Eles transportavam através de vagões de gado. A maioria foi para a Polônia, para os campos de extermínio, que era Auschwitz, Treblinka, Majdanek. Isso que foram onde foram a maioria. Bergen-Belsen não era um campo de extermínio em si, mas exterminou sim. Agora, na minha opinião, eu acho que todos, seja qual país que for, viram trens cheios de prisioneiros. Tanto na Holanda também. Ninguém se manifestou porque tinha medo que se eles pudessem acabar nesses trens. Estávamos na lista palestina, e a lista palestina lhe dava o direito, eventualmente, para ser trocado por prisioneiros de guerra. Então, nós fomos para o campo que chamava Campo de Estrelas. Por isso que tenho publicado no livro a estrela, porque essa foi a estrela que nós fomos obrigados a usar com nossa roupa. Não se tirava o cabelo e nem se marcava com número, porque é difícil você trocar um prisioneiro que é marcado por outras pessoas. Mas essa lista palestina não foram muita gente que estava nessa lista. Mas acontece que as condições no campo de Bergen-Belsen eram tão ruins, apavorosas, que muitos realmente morreram devido a essas condições, e também o fato que havia uma subnutrição, e a ideia era que as pessoas não sobrevivessem. Tinha uma sopa de repolho e tinha mais alguma coisa, mas bem pouco, todo dia. Os piolhos que estavam no cabelo e na roupa, esses piolhos são eventualmente que transmitem o tifo. E depois o tifo, essa epidemia de tifo veio, e com os prisioneiros já muito debilitados, não tinha como resistir. Tinha ratos, muitos ratos. Dormia à noite, andava um rato em cima de você. Que nós tínhamos de ficar em pé, horas a fim, para ser contados. E tanto o tempo poderia chover, chuva, frio, gelo, mas tinha de ir no que se chamava apel. E numa dessas ocasiões me tiraram da fileira. E quando você era tirado da fileira, não se sabia o que poderia acontecer. Eles podiam lhe torturar, matar ou mandar para um outro campo, seja que for.
E esse constante medo dava uma neurose muito grande com todo mundo, porque eles não falavam conosco, eles xingavam. Em Belsen, eles tinham cachorros treinados para matar. Então tinha os guardas e depois tinha os cachorros. E dava medo andando entre eles e esses cachorros. Eu, de fato, eu levei anos até que eu consegui entender que a cachorro não era bem isso, mas esses eram terríveis. Os próprios que cuidavam dos cachorros tinham panos em volta do braço, que eles também tinham medo desses cachorros. Nós soubemos, através do ronco da pessoa, que eles não iam mais, já estavam mortos no próximo dia. Estavam totalmente debilitados, não tinha mais como. Era um horror. Quer dizer, a gente vivia como a morte. E, obviamente, de vez em quando se perguntava, né, quando que era a nossa vez. Porque era mais fácil morrer do que sobreviver. No fim da guerra, tinha de fazer fila para pegar água. E, de repente, um guarda me tirou da fila e apontou sua arma. Mas nessa época, eu já tinha morrido meu pai, 24 de novembro de 1944. Meu irmão já foi deportado em dezembro, 4 de dezembro, e minha mãe dia 5 de dezembro. Eu já não tinha mais ninguém. E eu não sabia o que tinha acontecido com eles. E eu já estava indiferente. Quer me matar, que seja. E talvez essa indiferença tirou o prazer dele em me matar. Talvez se eu tivesse feito meu escândalo, eu não estaria mais aqui. Mas eu estava lá falando, quer me matar, que seja. Eu estava, depois que meu pai morreu e estava sozinha, eu fui para o que se chamava Campo Pequeno de Mulheres. E ao lado tinha um campo grande de mulheres. Annie foi deportada para Auschwitz e quando os russos se aproximaram desse campo, eles foram transferidos por trem para Bergen-Belsen. Alguns foram para marchas de morte, mas ela veio de trem no início de novembro de 1944. Ela e a irmã. E desse campo pequeno, eu vi ela andando no Campo Grande, mas era perigoso se aproximar a um arame farpado. Então eu não fui falar com ela, mas depois de um tempo tiraram esse arame farpado, aí tornou-se um campo grande de mulheres. Aí eu fui procurá-las e encontrei as duas irmãs, que estavam já muito debilitados. Mas esse encontro foi muito emocional, porque nós não esperávamos que nós iríamos encontrar colega, nós não estávamos esperando nada. Então ela ficou emocionadíssima, e eu também. Eu também já estava bastante magra, esses ossos aqui do quadril não tinha mais nada que cobrir, eles estavam saindo da carne, mas ela estava muito enfraquecida, não sobrou mais nada dela. Então, nós nos encontramos várias vezes. Ela me contou sobre Auschwitz, ela que me contou o que tinha acontecido em Auschwitz. Ela sabia que a mãe tinha passado na seleção e tinha esperança de reencontrá-la. Ela não sabia que o pai estava em Auschwitz, ele sobrevive em Auschwitz, o pai, mas nada disso ela sabia. Então tem uma amiga que traz essa notícia que a mãe tinha passado na seleção, então ela tem boas esperanças de reencontrá-la.
Aí ela me conta tudo sobre o esconderijo, como que eles viviam no esconderijo, como ela tinha continuado a escrever o diário dela no esconderijo e que ela esperava de usar tudo isso depois da guerra como base de um livro. Ela não ia publicar o diário. Quem resolve de publicar o diário é a mãe, é a avó dela que morava em Basel e que diz para o pai dela que ela gostaria que ele publique esse diário. Mas a intenção dela não era essa. Então, quando ele me veio visitar em outubro de 1945, ele me fala sobre a mãe, que sugere que publica o diário, e ele me disse que ele não iria publicar a parte onde ela era muito crítica da mãe, mas que por o resto ele ia publicar. E o que eu achava? Eu falei, bom, se está tudo bem para o senhor, por mim, né, por mim também. Eu acho que está certo, né? Porque ela iria gostar, ela queria ser escritora, então realmente eu acho que o senhor faz uma boa ação. Quer dizer, eu era muito mais envolvido com esse diário do que eu esperava na minha vida. Os alemães queriam trocar o campo de Bergen-Belsen com os ingleses para que os ingleses tivessem uma posição militar melhor. Os ingleses não aceitaram, eles blindaram esses alemães para que eles não soubessem onde que estavam. Mas, eventualmente, eles entram em Bergen-Belsen, eles estavam já, nós sabíamos que eles estavam lutando em volta de Bergen-Belsen, a gente ouvia esses canões. Mas os guardas vão embora dia 13 de abril e eles entram dia 15 de abril. Os comandantes ficaram para supostamente recebê-los. E os ingleses não tinham a menor ideia, mas menor de que eles iriam encontrar. E essas condições horrorosas, por isso que o Bergen-Belsen foi chamado Campo de Horrores, que eles ficaram traumatizados, horrorizados, eles nem sabiam sequer como lidar com esse campo. Eu não tinha lar, eu não tinha paz, não sobrou mais ninguém, eu não tinha dinheiro e estava doente. Então, realmente foi uma situação, eu soube em agosto de 1945 que ninguém sobreviveu, que eu era a única sobrevivente da minha família imediata. Aí eu quase enlouqueci, mas num próximo momento eu me dei conta que ninguém iria querer uma órfã louca. E que, queira ou não queira, eu tinha de lidar com a situação do jeito que se apresentava. Mas naquele momento eu não tinha nada. Nesses colegas de escola, nós discutimos o fato se nós tínhamos tido uma juventude. Algumas falavam que sim, eu falei que não. Nós não tivemos turminhas, eu estava doente, acesso a cinemas e parques, então quer dizer, por mim, eu nunca tive uma juventude. Eu tive de viver com outros, né, que você tem que se ajeitar, né? A minha tia veio em 1948, no fim, porque eu estava morando com uma família cristã. E eles tinham medo que eu não tinha acesso à juventude judaico. Ela veio, conversou com meus tutores, né, e eles resolveram que eu poderia ir por 6 semanas para a Inglaterra. Pensei eu que foi um período experimental para que eles pudessem
justificar a minha ida em abril de 1949 para me juntar à minha família. Eu não podia falar sobre o que aconteceu na Holanda. Nunca levei mal, porque eles não souberam lidar com a perda de uma família inteira. E eles achavam, você não fala, vive supostamente uma vida normal, desaparece. Mas isso não existe. Não tem como. A mente registra, e que a mente registra de vez em quando volta. É lógico. Minha filha, outro dia, tem uma carta que ela é filha de sobrevivente e que ela sofre. Aí eu escrevi para ela, olha, você não tem uma mente que registrou o que os sobreviventes registraram. Então, você não precisa querer sofrer à toa. Os sobreviventes eram muito, tomavam muito cuidado que essa geração, de segunda geração, não sofresse e que eles tivessem uma vida normal. É óbvio, se eles anotam que não tem família, cadê os avós, primos e tudo mais, eles começam a notar e perguntar. Aí o choque do fato que não tem mais ninguém, óbvio, é um trauma, é um choque. Dos 6 milhões de judeus que morreram, com certeza, 3 milhões eram poloneses. Só tinha uma pequena detalhe. Eles não perguntaram de onde que vieram os outros 3 milhões. E os outros 3 milhões vieram dos 19 países ocupados pelos alemães. Espera um pouco. Um país onde que 80% de uma minoria falece. Não pode ter sido um paraíso, pode? Jamais. Na verdade, foram atingidos 17.484.000 vítimas de várias categorias da Holocausto. Testemunhos de Jeová, poloneses, russos, tem todas as categorias lá dentro. Essas foram também vítimas da Holocausto, porque a impressão que tem que foram 6 milhões de judeus. Foram muito mais. Quem, por mera coincidência, sobrevive, tem a obrigação de divulgar, porque senão aqueles que ficaram não têm voz. Se você fica quieto, eu sou tão traumatizado que eu não posso falar. Isso não ajuda 1.500.000 crianças, não ajuda a todos aqueles que foram mortos. E eles têm que ser representados através daqueles que sobreviveram e que têm a possibilidade de divulgar.